Ontem foi realizada a reunião ordinária de número 43. 11 projetos foram discutidos e votados pelos vereadores. O primeiro item aprovado foi o projeto de lei do vereador Nelson Mosseri, que dispõe sobre o serviço remunerado para transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado por aplicativos. O vereador falou sobre o PL. É um projeto importante, um projeto simples, que pede a vida útil do veículo para que passe de 8 para 10 anos, né? A vida do veículo do transporte por aplicativo. Nós sabemos de todos os problemas que eles tiveram com a pandemia, o aumento da gasolina. Então esse projeto, o que ele representa, o que ele significa? Ele significa mais renda, né? E significa também mais trabalho, mais emprego. Porque muitos dos motoristas de aplicativo estão sofrendo por conta da vida útil do veículo, né? Então nós conseguimos, através de uma emenda no mandato passado, fazer com que os carros ficassem até 10 anos, até o final desse ano. Mas agora nós queremos de forma fixa, né, de forma vitalícia, 10 anos de vida útil, para que os motoristas possam trabalhar. Então foi aprovado o projeto do vereador Nelson Mosseri e também foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Gaspar, que institui boas práticas de transparência em contratações públicas para o município de Campinas. Tem que melhorar o acesso à informação em relação a todas as contratações por vários motivos. Primeiro, que você democratiza o acesso a qualquer pessoa que queira participar. Você aumenta a probabilidade de ter uma competição maior e conseguir preços melhores e qualidade também. E também as pessoas podem acompanhar, seja nas redes sociais ou, por exemplo, por que o cidadão não pode ter um e-mail cadastrado na Câmara ou na Prefeitura e ela receber automaticamente toda a licitação que entrar no sistema. Então precisa facilitar, não precisa o cidadão ficar indo atrás do Diário Oficial para acompanhar. E ontem os vereadores também aprovaram em primeira análise o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, do município para 2023. A proposta prevê inicialmente um total de 8,9 bilhões em investimentos do poder público para o ano que vem. Os maiores valores previstos são para as áreas da saúde e da educação. O líder de governo, o vereador Luiz Rossini, falou sobre o PL. Foi feita uma audiência pública na semana passada e a audiência acabou, era quase meia-noite. Então foi assim bastante debatido, discutido o projeto do orçamento para 2023. Talvez seja uma das peças mais importantes que a Câmara tenha que aprovar, porque ela vai definir como Campinas vai aplicar, distribuir os recursos provenientes das receitas do município, seja as receitas próprias, IPTU e SSQN, como também as receitas de transferência da União, FPM ou até do ICMS. Hoje o que a gente pode ver e constatar no orçamento é que o prefeito Dário Saad, ele continua priorizando basicamente as áreas sociais. Há um crescimento expressivo do investimento na área da saúde, seja na Secretaria Municipal de Saúde e também na rede Mário Gatti, né, mostrando, ficando muito acima do percentual exigido por lei, que no caso do município seria 17%, nós temos quase 30% da receita aplicada em saúde, mostrando que a atenção à saúde é uma prioridade do governo. A outra maior receita é da educação, né, que a gente tem até acima dos 25%, que é a obrigação constitucional de investir em educação, para dar conta de atender todas as necessidades da demanda da educação infantil, vagas em creche e do ensino fundamental, além também dos cursos profissionalizantes e o EJA, Educação de Jovens e Adultos. E uma secretaria que teve também um aumento significativo da dotação é a Secretaria Municipal de Assistência, Direitos Humanos e Cidadania, mostrando que também, principalmente nesse momento pós-pandemia, há necessidade de se alocar recursos para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, que aumentou muito o número na ocasião da pandemia. Toda peça orçamentária ela gera crítica, polêmica, discussão, mas a gente tem que entender que o que chega na casa é o resultado de uma construção que começou em janeiro.
onde cada secretaria apresenta as suas demandas, né, faz o diagnóstico, apresenta as suas propostas de investimento, de programas, atividades para atender as demandas e atender a população. Depois, a própria secretaria, as secretarias juntas acabam fazendo, corta aqui, põe lá. Muitas vezes tem área que a gente acha que talvez devesse ter maior recurso, mas é o resultado de um processo discutido com todos os técnicos de todas as pastas. E também do Executivo foi aprovado o projeto de lei complementar que trata sobre o Plano Diretor Estratégico da cidade. A proposição visa alterar a vinculação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o FMDU, atualmente ligado à Secretaria de Gabinete, para que tal função seja desempenhada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Luiz Rossini também explicou o projeto. Esse basicamente é levar o Fundo de Desenvolvimento Urbano, vinculado ao gabinete do prefeito, para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, quem é que faz a gestão e que sabe quais são as prioridades de aplicação dos recursos para o desenvolvimento da cidade. Então, na verdade, isso é uma forma de você fortalecer, potencializar o órgão responsável pelo planejamento da nossa cidade. Basicamente é colocar no lugar certo a destinação e a gestão desse Fundo de Desenvolvimento Urbano. Lembrando que todos os projetos aprovados e rejeitados você confere no site da Câmara de Campinas a pauta completa. E se quiser rever tudo que foi discutido ontem, é muito fácil. É só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, que a reunião ordinária de número 43 está lá disponível na íntegra. E olha só, na manhã de ontem, a vereadora Mariana Conte esteve à frente da audiência pública que teve como tema o histórico das organizações fascistas do Brasil e combate institucional. A Dalila Pereira acompanhou tudo e conta agora pra gente como foi essa audiência pública. A Comissão Parlamentar de Inquérito Antifascista, presidida pela vereadora Mariana Conte, realizou a 62ª audiência pública com o tema Histórico das Organizações Fascistas do Brasil e Combate Institucional. Nós vamos dar início, então, a essa audiência pública, que faz parte dos trabalhos da CPI Antifascista, uma CPI que foi instalada no município de Campinas para mapear, investigar e combater ações, grupos e a ideologia neofascista, nazista ou qualquer ideologia que prega de extrema-direita, que prega o golpismo, o extermínio e a violência contra grupos subalternizados. O primeiro convidado a falar foi o historiador Sidney Aguiar Filho, que fez um breve histórico do surgimento do fascismo. O fascismo é um conceito que se consolida no pós-Primeira Guerra. A primeira organização assumidamente fascista, o primeiro FACI, feixe da língua italiana, surge em 1919, com características que se assemelham, a princípio, a discursos e práticas educacionais, culturais, artísticas, esportivas. O primeiro FACI se assemelhava muito àquilo que a gente chamaria uma mescla de escola com quartel, com centro de treinamento. Estamos falando de um período de 60% de jovens na idade de 16, 17, 18 anos sem profissão, sem ocupação, sem trabalho. O perito criminal Daniel Zotesso falou sobre sua experiência na luta contra o comportamento fascista dentro do ambiente policial. E eu vindo de um movimento como Policiais Antifascismo, eu participei agora ativamente nessa campanha de conversas, de panfletagens, de momentos em que a gente pôde dialogar com as pessoas nas ruas. E as pessoas, ao ver o movimento, falaram: opa, movimento Policiais Antifascismo? Como assim? E aí as pessoas se espantavam e, ao mesmo tempo, ficavam felizes de ver que existe, né, um grupo, um movimento de policiais que estão lutando contra essas práticas fascistas. O que, ao mesmo tempo, me deixa feliz, me deixa preocupado, porque o quanto a instituição policial está relacionada ao fascismo na visão de muitas pessoas pelas práticas que a gente
observa das atividades policiais na nossa sociedade, né? A antropóloga social Adriana Dias deu sua contribuição ao debate por meio de ligação de voz. Também esteve presente a vereadora Guida Calisto e Gustavo Peta. Acho que a gente precisa apontar para alguns encaminhamentos, né? Não adianta a gente ficar muito no campo do discurso, falando da importância, que é extremamente importante a gente debater, mas assim, essa CPI precisa apontar encaminhamentos mesmo, né, que sejam materializados. O fascismo, o nazismo, o neonazismo, talvez o professor possa falar depois um pouco sobre isso, sobre se é novo ou não, se é neo ou não, mas ele é criminalizado, ele é crime, né, na Constituição, está lá e tem que ser tratado dessa forma. Né? Essas organizações passaram a crescer, a ter mais adeptos, e as condições políticas, mas também as condições econômicas permitiram isso. O professor Sidney fala, acho que em 60% dos jovens que estavam desempregados, sem emprego, sem nenhuma perspectiva. Os números no Brasil hoje se aproximam disso, né? Então, realmente, as condições políticas, econômicas, sociais permitem o crescimento dessas organizações e dessas ideias que precisam ser, evidentemente, criminalizadas no nosso país. A presidente da comissão, Mariana Conte, fez um balanço da reunião. Eu entendo que o saldo ele é principalmente o saldo de um balanço, porque essa é uma CPI inédita, né? Então, uma das nossas desafios é construir os nexos das coisas, né? Então, essa questão histórica que foi trazida, o próprio mapeamento que a professora Adriana vem apontando, né? Seja o professor Sidney, que apontou um histórico de organização fascista, integralista na nossa região, que é uma região que vem de uma origem escravocrata, em que você teve a anuência do Estado com relação à escravização ilegal, inclusive, como foi apontado no final, de um contingente enorme de negros na nossa cidade, na nossa região, e também a professora Adriana apontando essas 16 células nazistas, então, que estão aqui instaladas na cidade de Campinas e que nós vamos, né, a professora Adriana não citou, porque inclusive acho que nem cabia, né? Mas que nós vamos apontar no relatório. A Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem como objetivo, finalidade, discutir melhorias urbanísticas para toda a cidade de Campinas, também se reuniu ontem. Desta vez, o vereador e presidente da frente, Paulo Gaspar, convidou Regina Márcia Moura Tavares, que falou um pouquinho sobre ações culturais aqui para Campinas. E, ao final, Gaspar fez um balanço do encontro. Professora Regina, antropóloga, tem um conhecimento vasto aí sobre como você integra a cultura com o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Ela tem uma vivência grande dentro de Campinas, ela faz parte do CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, e a Frente Parlamentar tem essa função de escutar várias frentes, várias ideias diferentes e juntar todas elas no sentido de trazer o desenvolvimento para Campinas. Na questão da legislação urbana, também é um tema que vem de encontro àquela nossa ideia de ter um escritório de planejamento para Campinas, onde esse escritório ele integra todas as áreas. No caso de hoje, a cultura como um papel principal para ser uma mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico da cidade. Então hoje a cultura está totalmente esquecida, não só em Campinas como no Brasil, né? A gente tem prioridades que são mais emergenciais do que a cultura e ela acaba ficando de escanteio, né? Então a gente veio resgatar essa importância da gente de resgatar essa cultura e por enquanto está na promessa, né? E o papel da frente é fazer a provocação desse debate para começar a pensar nisso e criar essa estrutura. Então, estas foram as notícias do Legislativo aqui de Campinas. Lembrando que todas essas reuniões que a gente mostrou hoje aqui estão acontecendo de forma provisória no Teatro Bento Quirino, que
fica na Rua Lusitana, número 1555. E você que está assistindo pode ir participar de forma presencial, que será muito bem-vindo. Agora, caso não dê para ir lá, é muito fácil, é só entrar sempre no nosso YouTube, no Facebook da TV Câmara Campinas, que essas reuniões a gente transmite ao vivo, na íntegra, e se quiser rever, compartilhar, é só entrar nas nossas páginas, que o link está lá disponível, então, completinho para você. E amanhã a gente volta com as notícias do Legislativo, porque tem muito trabalho acontecendo aqui na Casa de Leis.